Sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Sabedoria. Meu nome é Mikael e hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da vida cristã ou os rudimentos da doutrina de Cristo. Sem mais delongas, roda a vinheta! Antes de mais nada, eu queria agradecer as pessoas que colaboraram para que essa apostila ficasse pronta. Nós fizemos essa apostila 2 anos atrás com o intuito de ajudar pessoas que estão entrando no cristianismo agora a entender os fundamentos do cristianismo. Então eu queria agradecer o Flávio, um amigo meu que mora aqui numa cidade vizinha, Flávio Neves, e ele ajudou muito complementando essa apostila. Também queria agradecer a minha esposa, Maria Carolina. Ela fez toda a revisão da apostila, arrumou todo o layout da apostila para que ela pudesse ficar mais agradável de ler e corrigiu os erros ortográficos que eu muito cometo, até falando eu cometo e escrevendo não vai ser diferente, né? E antes de mais nada, nós vamos falar sobre o texto base dessa apostila. Qual que é a base bíblica que nós usamos para poder falar desses assuntos, beleza? Primeiramente, eu queria mostrar os assuntos que nós falaremos e logo após eu leio o versículo. Claro, hoje nós falaremos uma introdução a respeito dessa apostila, mas nós falaremos de 6 assuntos. Primeiro, arrependimento de obras mortas. Segundo, fé para com Deus. Terceiro, doutrina de batismo. Quarto, imposição de mãos. Quinto, ressurreição dos mortos. E sexto, o juízo eterno. E o texto base para esses temas está lá em Hebreus capítulo 6, do versículo do 1 ao 3. Vamos ler? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Antes de mais nada, nós falaremos sobre os fundamentos. E esses fundamentos, eles são essenciais para a nossa vida. Seja aqui no Ocidente, ou seja lá no Oriente, seja na Oceania, seja na Ásia, nós precisamos introduzir esse fundamento em todas as nações. Porque o fundamento cristão, ele vem de um princípio de que tudo é feito a favor de outros e não a favor de nós mesmos. Ele tira a individualidade humana e ele consegue introduzir essa coletividade, seja qual cultura for, de maneira que Cristo seja adorado e seja o centro, e nós que estamos ao redor deste centro, servimos uns aos outros de maneira que nós possamos crescer em Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos definir é fundamento. Vou colocar um quadrinho aqui do lado, explicando um pouco sobre a etimologia dessa palavra, porque é uma palavra que ela vem do grego e ela significa temélios ou temelhos, que é praticamente fundamento ou uma pedra fundamental. E pedra que significa petra, ou seja, uma massa de rocha, uma massa de pedra. Lá no grego eles diferem essas duas questões de uma pedra grande e uma pedra pequena, entre petra, que é uma massa de pedra, e petros, que é um pedregulho ou uma pedra, como se pode atirar. Pedro foi chamado de Petros pelo Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está falando: Pedro, tu és Petros, ou seja, uma pedra como alguém que pode tirar. E sobre essa pedra, aí Cristo se refere a ele, que ele fala Petra. Pedro, tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. A igreja foi edificada com o fundamento que Cristo é o alicerce, não Pedro. Então Pedro, ele não foi o primeiro papa, o primeiro bispo. Na verdade, Pedro, ele foi uma dessas pedras pequenas que foram levantadas por cima deste fundamento que é Cristo. Paulo vai falar lá em Coríntios sobre construirmos sobre o fundamento que é Cristo. Mas também, Cristo não é apenas chamado de uma rocha enorme ou uma massa de pedra, mas ele é chamado também de pedra de esquina, pedra angular. Vamos ler? Isaías, capítulo 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina,
aqui está bem firme e fundada, aquele que crer jamais será envergonhado. E também Mateus, capítulo 21, versículo 42 ao 43, Jesus Cristo vai dizer assim, ó: diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê frutos. Então, Cristo também é chamado de pedra do ângulo ou pedra angular. E para que fique muito bem exemplificado, eu vou colocar a foto do lado de cá da pedra de esquina e do lado de cá da pedra do ângulo. Essas são as pedras que foram comparadas. A pedra de esquina, como está aqui do lado, era uma pedra que eles colocavam para segurar as construções. Como os terrenos naquela época eram irregulares, então eles colocavam uma pedra grande que segurava. Normalmente essa pedra ficava na parte de baixo da construção, né? Na parte, como o terreno era desnivelado, eles colocavam na parte de baixo. E essa pedra ela segurava a construção. Ela servia como o fundamento, algo essencial. E também aqui na pedra angular nós vemos que existe o arco que eles faziam, os portais, e nesse começo do arco, nessa parte de cima do arco, eles colocavam uma pedra que segurava todo o arco para que ele não caísse e se desmanchasse. Deste modo, a Bíblia está falando que Cristo ele é essencial, fundamental. Sem ele a casa cai e sem ele o arco ou a porta ou o portal também cai. E o salmista ele vai destacar os fundamentos de maneira importantíssima para a nossa vida. Ele vai dizer assim, Salmos capítulo 11, versículo 3: destruídos fundamentos, o que poderá fazer o justo? Destruídos fundamentos, o que poderá fazer o justo? Fundamento ele é o cerne da construção, é a essência de uma construção. Toda a estabilidade e durabilidade depende muito do fundamento ser feito com os materiais corretos, de qualidade e de maneira correta, com os cálculos feitos de maneira correta. Então, se Cristo não for o nosso fundamento, nós certamente seremos abalados pelas aflições deste mundo, pelas circunstâncias deste mundo e pela injustiça do sistema. Então, tendo como base que Jesus ele é o fundamento, ele é a rocha, nós vamos ler uma passagem muito conhecida que provavelmente agora você vai ler com outros olhos. Lucas capítulo 6, versículo do 47 ao 49, diz assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto aquela corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra e sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então nós vemos que Cristo ele é a rocha, um homem que cavou bem fundo. Essa palavra está falando de um homem que cavou bem fundo, colocou alicerces sobre a sua casa, por baixo da sua casa, e ele construiu essa casa sobre alicerces e rocha. E veio a tempestade e não levou essa casa porque ela tinha um fundamento. E o começo dessa parábola ele fala: aquele que ouve as palavras e as pratica é semelhante a este homem que cavou bem fundo, colocou alicerces, fundamento, veio a tempestade e não caiu. Então ele fala sobre duas coisas: escutar a voz de Deus, né? Aquele que ouve as minhas palavras, e sobre praticar aquilo que se ouviu. E agora nós vamos conhecer o princípio do fundamento, ou os princípios básicos do fundamento. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Duas coisas que eu entendo sobre esse versículo: o Senhor conhece os que são seus. Segunda coisa, qualquer que profere o nome de Cristo
aparta-se da iniquidade ou do pecado. Os dois princípios de um fundamento correto é pessoas redimidas, ou seja, aquele que é conhecido por Deus, e a segunda coisa, vivendo vidas redimidas, ou seja, apartando-se do pecado. Nós precisamos ser redimidos e viver como redimidos. Deste modo, na aula de hoje, nós vemos sobre a etimologia da palavra fundamento, rocha e pedra, como se pode atirar, temélios, petra e petros. Vemos que Cristo ele é a pedra de esquina e também a pedra angular. Vemos que o salmista disse que se destruir os fundamentos, o que será do justo? Vemos a importância do fundamento, um homem que cavou bem fundo e colocou alicerce sobre a rocha, lembrando que deve se ouvir e praticar. E vemos o princípio básico do fundamento, que são pessoas redimidas vivendo vidas redimidas. Então, se você gostou deste vídeo, se você achou interessante este tema, se você acha que pessoas precisam aprender sobre esse tema, pegue o link desse vídeo, envie para os seus grupos, envie para pessoas que queiram aprender um pouco mais de Cristo. Toda quinta-feira nós teremos aula sobre fundamentos cristãos. Então você fique ligado no canal que tem muita coisa boa vindo por aí. Lembrando, terça-feira Palavra e Sabedoria, quarta-feira nós falaremos sobre escatologia, quinta-feira nós falaremos sobre os fundamentos da vida cristã. Eu estou elaborando alguns temas para outras pautas, para outros dias, talvez sábado, domingo, para poder fazer uns vídeos bem legais para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo. Quanto mais curtida, mais esse vídeo vai ser ranqueado e mais pessoas serão alcançadas. Por favor, não se esqueça de curtir o vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe e um grande abraço!